Esse encontro ele estabelece uma conexão dos presidentes com as experiências de outros tribunais, uma troca de experiência. E o Conselho, como esses presidentes têm 2 anos de mandato, né, a cada vez que se renovam, chegam ao Conselho outros presidentes de tribunais que trazem na sua bagagem uma experiência de vida. Eu, pessoalmente, tenho 40 anos de magistratura, estou fazendo agora, e eu verifico, e já fiz parte de vários conselhos, como corregedor e agora como presidente, e vejo que o Conselho é uma síntese da experiência de todos aqueles que já participaram do Conselho, que traz a sua bagagem de experiência e essa troca de experiência é muito importante. E aqui na Bahia não poderia ser diferente. Aqui nós temos um tribunal que tem 410 anos, né, que tem uma vivência muito rica, né, e aqui a gente consegue perceber isso. Aqui tem grandes valores no mundo jurídico que se formaram aqui no estado da Bahia, que é um estado promissor, é um estado que congrega todas essas inteligências do passado com as inteligências atuais. Então é gratificante para nós percebermos isso, estar presente nesse encontro, né, e também poder trocar essas experiências com esses valorosos colegas. Quais os pontos mais significativos que o senhor destacaria das palestras apresentadas neste 116º encontro? São temas importantíssimos. A palestra da conselheira Daldice sobre as novas formas de solução de conflito. O CNJ está colocando aí como uma meta a ser cumprida pelos tribunais. Eu só penso que essas questões dessas novas soluções de conflito, elas não podem ser unificadas em termos de tribunais, elas não podem ser dirigidas do Conselho para os tribunais de forma unificada. Eu acho que tem que dar liberdade a cada tribunal, de acordo com a sua perspectiva, com as suas dificuldades, ele poder fazer modificações nessas propostas para compatibilizá-las com sua realidade. A realidade no Tribunal de Justiça da Bahia, os tribunais maiores como São Paulo e Rio de Janeiro, são diferentes da realidade dos tribunais menores, como o Tribunal da Amazônia, no continente quase inacessível como o nosso. Então, lá a gente tem que ter uma engenharia diferente, uma arquitetura diferente para as nossas soluções. Então, essas soluções não podem ser unificadas. Eu acho que cada tribunal tem que encontrar um caminho que seja mais fácil para você implementar essas orientações do Conselho Nacional de Justiça. Eu vejo com preocupação quando se determina alguma coisa que vem de Brasília para ser aplicada no Amazonas, porque muitas das vezes aquilo é impossível de ser praticado lá. Você imagina que no interior do Amazonas nós temos um sistema processual, né? Na capital nós temos outros. Mas por que isso? Porque lá no interior do estado, desse continente amazônico que é imenso, nas comarcas no interior da floresta, nós não temos uma internet adequada para poder funcionar um sistema como o PJE. Nós não temos também para funcionar um sistema como o SAG, que é o nosso sistema da capital. São sistemas pesados que eles não funcionam com um link de alta latência. Então ele tem que ter um link de baixa latência que nós não possuímos. É lógico que no futuro nós vamos conseguir. Eu acho que a tecnologia está expandindo. Nesses lugares mais remotos está chegando novas tecnologias, novos acessos, né? Lá nós temos uma população de 168 mil indígenas, pessoas essas que não chegam às comodidades que tem para o homem da cidade, né? Nós temos problemas muito maiores que os outros estados brasileiros, inclusive problema para se chegar, se alcançar, para aproximar a justiça do homem, né? Então no interior do estado falta de tudo, falta ainda com mais intensidade a presença do Estado. Então isso é muito difícil de fazer num continente como o nosso. Então essas ações não podem ser modificadas, não podem ser implementadas de forma uniforme. Eu tenho essa perspectiva e procuro lá com criatividade, com procedimentos que passam inclusive por engenharia de construção de modelos, né? A gente passa por isso, tem implementado. Eu, inclusive, quando fui corregedor, eu implantei o sistema Projude no interior do estado e desde 2012 nós não temos em todo o estado processo físico, tudo é virtual. Aí você imagina, mas vocês não têm internet, mas nós fomos buscar meios para isso, adquirimos uma ferramenta que possibilita você
compactar dados e transmitir, mesmo num link de alta latência de 500 kbps, que chega a 250, você consegue transmitir para o nosso data center em Manaus. E lá na comarca funciona offline, mas de Manaus para lá, ou de qualquer lugar do mundo onde tem internet, a gente funciona online e consegue fazer essa atualização dos nossos processos judiciais. Temos, por exemplo, no interior da floresta, advogados que saíram do Brasil, moram em Portugal, continuam peticionando, acessando o sistema, e isso é animador, né, para quem tem as dificuldades que nós temos. O senhor falou dos 410 anos do TJBA, o que ficou na memória e o que o senhor leva consigo? No primeiro dia eu visitei a catedral aqui, fiquei impressionado com a catedral, a inteligência dos povos do passado para construir uma catedral daquela, com tanta arte, tanta coisa bonita, uma arquitetura que é uma coisa lindíssima, né? E também com a experiência no estado como a Bahia, né? Dos grandes nomes que aqui pontificaram, como Rui Barbosa, como outros, né, que pontificaram baianos aqui de grande expressão, né, que nós seguimos os passos dele, procuramos conhecer a sua história, o passado, para poder aplicar no presente e saber que a gente é capaz de superar dificuldades, tendo o exemplo desses grandes homens. Se o Tribunal de Justiça da Bahia é o mais antigo das Américas, o Tribunal do Amazonas também guarda um capítulo especial na história do Poder Judiciário. É verdade, nós somos, nós nos superamos com todas as dificuldades, encontramos caminhos. Eu me orgulho de dizer que desde 2013 o Poder Judiciário do Amazonas não tem mais processo físico. Todo o nosso tramitar de processo é virtual, né? Então isso nós conseguimos implementar. Lá nós alcançamos as comarcas só por via aérea ou via fluvial, né? Então a via fluvial ela é mais dolorosa, tem comarcas que para se alcançar se levam 15 dias de barco. Você tem uma ideia, em Atalaia, que é o Vale do Javari, né, um indígena para chegar à cidade do ponto mais distante do município, para ele alcançar a sede do município, ele leva 15 dias num motor rabeta, que é um canoa de alumínio com um motor acoplado atrás. Ele leva 15 dias para alcançar lá a sede do município, para receber o Bolsa Família dele, para ele tirar um documento, para ele procurar a prefeitura. E depois ele leva mais 15 dias de volta para voltar ao local da sua aldeia. Isso é muito difícil para aquelas pessoas, superam dificuldades inimagináveis, que nós que moramos nos centros urbanos não temos nem ideia do que é essa dificuldade. Eu estive lá, eu fiz 2 eleições, de 2016 e 2017, que houve uma eleição suplementar. Eu estive no Vale do Javari, cheguei 10 dias antes no município de Atalaia do Norte. E aí senti a dificuldade dos indígenas, porque anteriormente nós, na eleição que houve anteriormente, em 2014, ocorreram a morte de várias crianças indígenas, porque é a época que o rio está seco, né? E eles descem para a cidade no dia da eleição, eles vêm 15 dias antes para alcançar o dia da eleição para poder votar. E aí eles ficam 2, 3 dias na cidade. Como o rio está seco, as águas são poluídas daqueles igarapés, às vezes eles vão se alimentar, usam aquela água. E morreram crianças, isso poderia dar até algo assim de repercussão internacional. E nós tivemos a iniciativa de deslocar as urnas para alguns postos da FUNAI, posto do Exército Avançado dentro do Vale do Javari, e com isso diminuir esse tempo de deslocamento do indígena até o local de votação. Mesmo assim, o tempo diminuiu. Alguns locais passaram a ficar a 6 dias de distância, a 7 dias. Diminuímos pela metade, mas a dificuldade continuou. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei 10 dias antes, os indígenas não podiam vir de lá porque eles não tinham combustível. Então nós doamos combustível para eles, só que esse combustível não dava tempo de chegar à última aldeia. Aí fizemos com criatividade, fizemos uma parceria com a CESAI, que é o Serviço de Saúde Indígena, o Serviço e também a FUNAI, para que eles adiantassem nos postos avançados o combustível dele, e quando chegasse o nosso, não reporemos. E o nosso combustível em alguns locais chegou depois das eleições. Então você vê que é diferente, você tem que tratar essa coisa diferente com aquelas populações em que é negado tudo.
É negado o direito à saúde, o direito à segurança, direito de tudo. Uma mulher indígena grávida não tem um hospital para ela fazer um pré-natal, às vezes ela... E às vezes não, quase sempre tem a criança no interior da floresta mesmo, de forma bem empírica mesmo, sem nenhum tratamento adequado, né? Então, para você ver, nós temos ainda populações indígenas desaldeadas, são aqueles indígenas que eles não constroem aldeia, eles se localizam em determinados locais e naquele local eles ficam caçando, pescando, depois de um certo tempo eles migram para a Colômbia, migram para o Peru, os países limítrofes, né? Eles migram para o Vale do Juruá e assim eles ficam naquilo. Nós temos 11 etnias diferentes no Alto Solimões, etnias essas de línguas diferentes. Então é difícil você tratar de forma uniforme um país como o nosso, que é o Brasil. E nós estamos falando da Amazônia, que é o patrimônio da humanidade. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial para os baianos. Dizer que lá nós somos um povo irmão, né, acolhedor, e que os baianos lá serão bem acolhidos quando estiverem lá. Meu juiz, que é juiz auxiliar da presidência, é baiano, está aqui comigo também, o doutor Alexandre Novaes. E lá no Amazonas, nós temos uma ligação muito forte com o Nordeste, porque o Amazonas praticamente foi colonizado pelos nordestinos, né? Então lá toda a família tem um português na família e um nordestino, seja por parte de pai ou por parte de mãe, né? Então lá nós temos assim um grande carinho pelo povo nordestino.